Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu quero estar te cumprimentando mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, querido, te agradeço pela sua disponibilidade, por você continuar conosco nesse curso de liderança de grupo familiar. Nós estamos dando prosseguimento ao curso agora com o capítulo 2. Creio aí que você vai estar já com a nossa apostila nesse momento, né? E pode observar aí, capítulo 2, eu me encontro aqui com a apostila também. O capítulo 2, ele fala sobre o estilo de liderança do grupo familiar. Lembrando que o capítulo 1 falou do grupo familiar propriamente dito, e agora nós estaremos falando de estilo de liderança do grupo familiar. Por isso, querido, seja bem-vindo ao segundo capítulo do curso de liderança de grupo familiar. Amém, meu amado? Antes de começarmos esse segundo capítulo no nosso curso de líder de grupo familiar, eu queria te falar algo sobre a nossa apostila, o qual nós estamos usando, tá? Eu queria te dizer que não fui eu que elaborei essa apostila, mas essa apostila pertence a um ministério chamado Visão MDA, tá bom? É uma apostila abençoada, vai ser de grande valia para o nosso curso, e depois eu explico a você um pouquinho, lá no final do curso, eu explico a você um pouquinho o que é exatamente essa Visão MDA, amém? Porém, querido, por hora nós vamos estar falando mais sobre o nosso curso de liderança de grupo familiar. E vamos falar um pouquinho sobre liderança, tá? Existem muitos conceitos. Quando nós estudamos sobre liderança, existem muitos conceitos a respeito de liderança. Existem pessoas que falam que a pessoa já nasce líder. Ou seja, quem nasce líder será um líder. Quem não nasce líder, não adianta tentar querer aprender, que não vai conseguir ser um bom líder. Na verdade, nós discordamos disso. Nós discordamos que a pessoa não possa aprender a ser um líder. É bem verdade que existem algumas características que pessoas têm que ajudam muito nessa questão do desempenho da liderança, mas nós sabemos que existem pessoas também que têm uma personalidade até que não ajuda muito com relação à questão da liderança e pode conseguir se tornar um líder, amém? Então não importa de que maneira, qual é o conceito, se é uma liderança autocrática, se é uma liderança democrática, o que principalmente importa é o seu empenho em querer se tornar um líder e como você vai aplicar essa liderança no grupo familiar. E nós, meu irmão, minha irmã, temos que mudar esse conceito equivocado, principalmente quando se fala de liderança de grupo familiar. Porque, queridos, nós como líderes, nós não somos edificadores do grupo familiar, mas como já foi falado lá no primeiro capítulo, nós seremos facilitadores do grupo familiar. Nós, como servos de Deus, como líderes do grupo familiar, nós temos que ser facilitadores, como foi falado. Temos que estar ajudando o grupo e os irmãos a se desenvolverem. Então temos uma relação aqui na nossa apostila do que nós não devemos fazer no grupo familiar. Então tá aqui, ó, não faça. Não procure alimentar a visão de que tudo depende do líder. Para isso, delegue funções. Você vai precisar delegar funções, né? Muitas coisas acontecem no grupo familiar. O louvor, a oração, a recepção, a relação das pessoas que estão no grupo, frequentando o grupo. Então você vai ter que ter essa disposição, essa postura de estar delegando funções. Ou seja, irmão, irmã, na próxima reunião, ministre um louvor, escolha uns louvores dentro do nosso repertório, do repertório da igreja, escolha um louvor para estar ministrando um louvor, tá bom? E você, querido irmão ou querida irmã, esteja ali na recepção para receber os irmãos, ou seja, você vai estar delegando funções, porque isso vai fazer com que as pessoas comecem a se desenvolver nos seus ministérios e você vai estar ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente, amém? O segundo ponto aqui, ó, não seja um pregador ou professor no grupo familiar. Existem ministérios responsáveis para isso. Querido, se você de repente quiser que os irmãos aprendam sobre escatologia, né, sobre geografia bíblica, né, ou se você quiser de repente até estar
pregando na igreja, procure ter uma oportunidade no culto de celebração, no culto de quinta-feira, né? Mas o grupo familiar é um momento ao qual nós estaremos conversando, meditando, principalmente naquilo que foi pregado no domingo. Então nós, nessa parte também na parte da ministração, entre aspas, né, da palavra, nós estaremos aplicando na prática aquilo que foi falado no domingo à noite. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, não seja um pregador, não seja um professor, um doutor, até porque, para que as pessoas possam entender que elas também terão a capacidade de estar fazendo aquele momento, de estar meditando numa palavra, de estar colocando uma palavra, né? Porque a pregação, o estudo bíblico e no grupo familiar, nós não temos todo esse tempo. Então, queridos, nós seremos ali também nessa parte facilitadora, estaremos conversando, aplicando na nossa vida e aplicando na vida dos aquilo que foi pregado no domingo à noite pelo pastor ou pelo pregador, em nome de Jesus Cristo, amém? Então falamos do primeiro, do segundo, estaremos falando agora do terceiro ponto aqui, ó. Não desenvolvam uma liderança egoísta, afastando os irmãos das decisões sobre situações tratadas no grupo. O grupo é uma família, queridos. No grupo acontecerão algumas coisas que vai haver uma necessidade dos irmãos estarem conversando sobre o que fazer. De repente, um irmão que esteja ali passando uma necessidade financeira, um irmão que precisa de uma ajuda, de uma bolsa de compra, de uma roupa. Então, os irmãos ali vão estar se reunindo para decidir o que fazer. Vamos orar primeiro, vamos conversar com a pessoa para ver como nós podemos ajudar, não querer ser um líder ao qual, não, eu resolverei, farei isso, nós faremos assim, né? Sem respeitar a opinião, sem respeitar o pensamento que está nos corações dos irmãos, né? Então, vamos estar sendo humildes o suficiente, não egoísta, para fazer com que todos possam participar das decisões a serem tomadas no grupo familiar. Amém? Falamos aí do terceiro ponto, agora vamos para o quarto ponto. Não permita que seja criada uma dependência doentia do liderado com o líder. Muitas vezes isso ocorre por culpa do estilo de liderança. Algumas vezes, querido, se o líder não está no grupo, ninguém quer ir. É verdade? Se o líder não fala, ninguém quer falar. Se o líder não canta, ninguém quer cantar. E as pessoas ficam dependentes de uma maneira demasiada do líder. Comece a criar essa independência. Independência de que tipo? Incentivando as pessoas a terem iniciativa de falar, de meditar, de compartilhar, de orar. Né, queridos? Que as pessoas também têm que se desenvolver. Como o seu grupo pode crescer, como o seu grupo pode multiplicar se as pessoas não começarem a se desenvolverem, né? A se libertarem um pouco daquela dependência do líder. Amém? Então vamos ali para o quinto ponto. Não assuma toda a responsabilidade por discipular a todos. Você não é onipresente. Não adianta, queridos. Daqui a pouco teu grupo vai ter 5 pessoas, daqui a pouco serão 8, serão 10, e você não vai conseguir estar discipulando todo mundo. Você não vai conseguir estar acompanhando todo mundo. E algumas vezes o acompanhamento, o discipulado demanda tempo. Isso não dá para que nós possamos fazer. Então é necessário que você comece, querido, a trabalhar com pessoas ali, estar trazendo pessoas para a responsabilidade de também estar discipulando, de estar te ajudando nessa área. Sabe? Você não está sendo chamado para discipular todo o seu grupo, você está sendo chamado para incentivar pessoas mais maduras um pouquinho, discipular as que estão chegando agora. Né? Ponto 6. Não permita que se crie uma visão errada sobre o grupo familiar, principalmente por crentes novos ou vindo de outras igrejas. Isso acontece muito, principalmente com crentes que vêm de outra igreja.
Na verdade, as pessoas não sabem direito o que é um grupo familiar e começam a criar conceitos diferentes e começam a ter os seus próprios conceitos nos seus corações e começam a querer levar isso para o grupo de modo o grupo começar a funcionar da maneira deles ou da maneira ao qual eles tinham aprendido na igreja deles. Não deixe, você é um líder, a sua igreja tem uma visão, o seu pastor tem uma visão, você vai estar desempenhando ali a visão que foi colocada pela sua igreja, né? Em nome de Jesus Cristo, algumas vezes você vai até ter sabedoria para ter uma autoridade a mais diante do grupo. Você vai perceber que o grupo está querendo ir para uma determinada direção. Não, você começa a puxar para cá como aquele pastor que puxa, senão a ovelha foge, senão a visão sai de prumo. Não é verdade, querido? Então, em nome de Jesus Cristo, você vai ter essa responsabilidade, porque isso acontece quando outras pessoas vêm com outros conceitos lá de fora e querem aplicar aqui dentro. Não, mas nós temos a nossa visão, nós temos o nosso alvo e nós trabalharemos para que nada venha mudar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E o que temos que fazer no grupo, irmãos? Então, vamos ver aqui alguns pontos que fala sobre aquilo que é necessário que nós façamos no grupo. Ponto 1. Envolva todo o grupo familiar no planejamento de atividades, socorro aos fracos, retiros espirituais e evangelismo. Você será responsável em envolver os irmãos nessas atividades. Algumas vezes chega um irmãozinho ali no grupo, ele ainda nem foi à igreja, está indo ao grupo, mas ele já pode começar a ser envolvido ali. Algumas vezes vai faltar coragem ao novo convertido, mas você vai estar encorajando o novo convertido a estar participando sim dos evangelismos, a estar participando dos retiros. De repente tem que visitar alguém, tem que orar por alguém. Essa pessoa pode ser incentivada a estar indo ali com o grupo para orar. Isso vai estar fortalecendo a vida daquela pessoa que está chegando. Amém? Ponto 2, queridos. Anime seus liderados para participarem do discipulado, treinamentos, retiros e vigílias promovidos pelo grupo familiar ou pela igreja. Amém, queridos? Na verdade, nós temos que crescer e não tem como nós crescermos se nós ficarmos sem o discipulado. Não temos como nós crescermos se nós não formos à escola bíblica dominical, se nós não estivermos no culto, se nós não estudarmos a palavra. Então você, como líder de grupo, você vai estar incentivando essas pessoas a estarem participando de todas essas coisas. Eu queria te dizer algo muito importante. Não adianta você incentivar as pessoas a participarem dessas coisas, mas você mesmo como líder, você não participar. Não adianta você estar ali no grupo familiar, irmãos, temos que aprender a Bíblia, temos que estar na escola bíblica dominical. Aí os irmãos vão daqui a pouco, cadê o líder de grupo? Não está, né? Aí vão na quinta-feira, num culto, cadê o líder de grupo? Não está. Na verdade, um dos nossos critérios de se levantar líder, querido, eu queria já te deixar essa responsabilidade, porque esse curso que está acontecendo não quer dizer que você necessariamente será levantado como líder. Na verdade, existem critérios, e um dos critérios é o líder estar sendo um membro ativo das atividades da igreja, está aí na escola bíblica, está indo aos cultos, porque não temos como colocar um líder sobre pessoas, um líder que está ausente nos ministérios da igreja, amém? Então isso é importante. Vamos lá. Terceiro ponto, seja aberto a críticas, sugestões e ajuda de irmãos do grupo para resolver problemas e ajudar pessoas. Nós não somos o dono da verdade. Algumas vezes nós estamos pedindo uma orientação ao Senhor, para que o Senhor possa nos dirigir para resolvermos problemas dentro do grupo familiar. E o Senhor fala no coração do irmãozinho, algumas vezes que está chegando agora. E quem sabe, tomara que isso não aconteça, mas quem sabe você não esteja tomando uma direção um pouquinho errada e uma pessoa ali do grupo pode conversar, pastor, mas irmão, mas não seria necessário você fazer desse jeito? Não, você não pode ser arrogante na hora de falar, não, tem que ser assim porque assim é o certo. Não, irmãos, interessante essa sua opinião,
vamos orar, vamos meditar, vamos conversar com os outros irmãos para ver aquilo que nós podemos fazer. Se realmente for de Deus, for aquilo que Deus quer para o nosso grupo, nós faremos assim. Tire fora a arrogância, seja humilde, faça aceitar sugestões e até mesmo crítica. Algumas vezes o próprio pastor vai estar participando do seu grupo familiar, e se você estiver com alguma postura que não convém, que não é da maneira ao qual o pastor gostaria que fosse, não é a visão que a igreja tem, na verdade o pastor vai ter que estar ali falando com você, te trazendo para o eixo, não é verdade? E nesse momento você não pode ser aquele crente mimado, aquele crente que vai dar piti, que não, mas tem que ser assim, não, querido. Mas você tem que estar jogando todo o egoísmo fora, toda a altivez, e que você possa estar sendo receptivo às críticas e às sugestões em nome de Jesus Cristo. Estamos agora então no quarto ponto, querido. Quarto ponto, ensine uma dependência de Deus. Leve sempre as pessoas a amarem e confiarem, acima de tudo, na resposta e auxílio do Pai. Esse ponto é um ponto muito interessante, porque grupo familiar é algo, querido, que nós devemos levar as pessoas a se aprofundarem em Deus, ter as respostas de Deus. Nem sempre as respostas serão palpáveis, humanas, os recursos serão humanos. Então temos que incentivar sim aos irmãos a estarem lendo a Bíblia, a estarem buscando em Deus, a estarem tendo perseverança, né? Em nome de Jesus Cristo, o grupo cresça espiritualmente, principalmente de uma maneira vertical, crescer, crescer em direção, porque quando nós fazemos isso e quando o grupo começa a ficar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, esse próprio mover de Deus começa a atrair pessoas para que pessoas possam participar do nosso grupo. Estamos aí no quinto ponto. Crie uma rede de discipulado e prestação de contas no seu grupo familiar. Faça que todos sejam responsáveis uns pelos outros. Mais uma vez nós estamos batendo nessa tecla. Não adianta, meu amado, você ser um líder, né, que você acha que você vai tomar conta de todo mundo, vai apacentar todo mundo, mas é necessário que você comece a criar uma rede de discipulados. Tem ali, de repente, 8, 9 irmãos já no seu grupo familiar. Então você vai ser responsável, você cobre você vai estar cobrindo você vai estar cobrindo você, ou seja, uma rede ali, não somente de discipulado, mas também um compromisso com a prestação de conta, queridos. Porque assim como você que é líder de grupo familiar, você vai ter que prestar conta ao pastor, né? Esses irmãos que estão sendo discipulados ou que estão discipulando terão que lhe prestar conta. É necessário para que eu venha saber tudo aquilo que está acontecendo com o irmãozinho que está chegando agora lá no grupo. Eu não sou do grupo, né? Você é o líder do seu grupo e eu tenho como saber o que está acontecendo com o irmãozinho lá do grupo, se ele te prestar conta e você, consequentemente, está prestando conta ao pastor da igreja. Então crie uma rede de discipulado e coloque essa responsabilidade nos corações dos irmãos, aquele compromisso da prestação de conta. Bem, ponto 6. Vamos lá. Desde o início, fique de olho em potenciais auxiliares. Na verdade, nós falaremos sobre isso um pouco depois. Mas, querido, uma das principais metas do grupo é o grupo se multiplicar. Depois falaremos melhor sobre isso, o grupo se multiplicar. Porque nós não queremos que o seu grupo fique só ali, a vida toda, só aquele grupo. Nós queremos que o seu grupo cresça de uma tal maneira que daqui a pouco não seja mais um, sejam 2 grupos. E para isso você já tem que começar a olhar, quem será o líder em potencial? Quem é a pessoa que você acha que está mais perto de estar aprendendo a liderar um grupo?
Amém? Então você vai ficar de olho nisso. E você ficando de olho nisso, você vai começar a trabalhar com esse irmão nessa questão. E daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo, não somente você será um líder, mas outras pessoas que estão debaixo das suas coberturas também estarão despontando como líder. Amém? Vamos lá, número 7. Já foi falado várias vezes e nós estaremos repetindo. Seja um facilitador. Não pregue novamente o sermão de domingo, a pregação de domingo à noite, quando no máximo recorde alguns pontos, estimule o compartilhar e o ministrar no grupo familiar. Aquilo que foi pregado, querido, no domingo à noite, agora vai servir para que nós possamos conversar sobre aquilo, para que possamos dizer como aquilo tem feito um efeito positivo nas nossas vidas, como aquilo testificou com o que aconteceu conosco nesta semana. E é necessário que todas as pessoas compartilhem, todas as pessoas falem. Se o líder de grupo for um egoísta, que ele somente quer falar e quer pregar, na verdade o grupo não vai crescer. Mas é necessário, como foi falado, que o líder seja um facilitador, comece a incentivar pessoas que estão ali a falarem, a testemunharem, a compartilharem. Muitos ali estarão despontando para a liderança de grupo quando elas começarem a compartilhar. Amém? Vamos lá. Ponto 8. Tome cuidado com o tempo, dando oportunidade a todos aqueles que querem compartilhar. Querido, grupo familiar, reunião, 1h30, no máximo 2 horas. Então, não podemos ficar o tempo todo cantando, não podemos ficar o tempo todo pregando, né? Não podemos ficar o tempo todo. Esteja atento, seja equilibrado, esteja atento, seja sábio, para que você possa contornar. De repente tem um irmão ali que quer contar a história da sua vida, né? E você vai ter percepção de Deus quando de repente é necessário que ele pare, que outras pessoas possam também falar um pouco, compartilhar um pouco. É bem verdade que você não vai ser indelicado ao ponto de chegar, irmão, para aí que agora chega, já falou muito, agora é o outro irmão que vai falar, né? Não vai ser assim, não é verdade, querido? Então temos que ter essa sabedoria, porque senão perderemos a alma, e nós não estamos aqui para ficar perdendo, sendo indelicado, ignorante e perder a alma, sim, mas temos que ser sábios para que possamos o crescimento dos irmãos, em nome de Jesus. Então esteja atento, vigie, comece a controlar para que todas essas coisas, a oração, o louvor, tudo e o compartilhar principalmente possa acontecer no grupo familiar. Vamos falar um pouco agora sobre valores de líder de grupo familiar. A primeira coisa que nós gostaríamos de colocar é que o líder de grupo familiar, ele tem que ter disposição para correr risco. Querido, só pelo fato de você estar se candidatando a ser um líder de grupo familiar, você já está se predispondo a correr risco. Não tenha medo de correr risco. O Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar. É necessário simplesmente que você coloque a sua vida diante do Senhor e você persevere. Você ali, o Senhor, eu creio que o Senhor ali na liderança de grupo familiar, o Senhor te dará capacitação. O Senhor, ele estará derramando sobre a sua vida uma unção de facilitador, uma unção de pastor, de apacentar, de cuidar, uma unção criativa. Eu creio, querido, vão aparecer muitos problemas diante de você, mas você ali na sabedoria do Espírito Santo vai estar ali contornando essas situações, e para isso é necessário que você tenha coragem. Isso aconteceu com Pedro. Pedro estava ali vendo Jesus sobre as águas e ele também quis andar. E Jesus falou: vem, Pedro, anda. Pedro ali, ao tirar o seu pé do barco e colocar na água, Pedro estava correndo um risco. Pedro andou sobre as águas? Andou. De certa forma ele foi vitorioso, porque ele conseguiu andar sobre as águas. Lá no finalzinho ele até caiu um pouco, começou a afundar, mas mesmo assim Pedro não parou a sua caminhada. Pedro continuou andando com Jesus, e é isso que o Senhor te chama. O Senhor te chama para que você seja um vencedor, querido. Então, para isso você não pode ter medo de correr risco.
líder de grupo familiar é um risco que você está correndo, porque na verdade você vai ter que ser uma pessoa que vai estar se superando a cada dia, está cuidando de pessoas, mas o Senhor estará te abençoando. Amém? Outro ponto, o líder de grupo familiar, ele tem que ter zelo pela obra de Deus. Nós não podemos tratar a obra de Deus de qualquer maneira, querido. A palavra, existe uma frase muito importante, está até escrito aqui na nossa apostila, essa frase que diz assim, ó: campeões não se tornam campeões no ringue, lá eles são meramente reconhecidos. É interessante isso, porque ali no ringue só é oficializado aquilo que o atleta já é antes de entrar no ringue. Por quê? Antes de entrar no ringue, ele está treinando, ele está comendo bem, ele está dormindo no horário certo, não é verdade? Então nós, como líder de grupo familiar, nós temos que ter esse zelo. Nós não devemos esquecer o grupo a semana toda e só lembrar do grupo no dia da reunião do grupo. Não, mas nós temos que estar atentos ao que estiver acontecendo, né, com as pessoas que estão frequentando o nosso grupo durante a semana. Não é verdade? Nós temos que estar atentos no domingo lá na pregação que está sendo pregada lá pelo pastor ou pelo pregador, porque nós teremos que estar compartilhando essa pregação na nossa reunião de grupo. Nós temos que estar atentos de verificar se nós já delegamos funções. Quem é que vai louvar no dia da nossa reunião? Quem é que estará na recepção? Quem é que ficou de trazer o lanche, caso tenha um lanche? Na verdade, não pode se resolver isso tudo na hora. Quando acontece isso, é relaxamento, é desleixo. Na verdade, o Senhor não tem prazer nas pessoas que tratam a obra dele relaxadamente. Isso está na Bíblia. Então, um dos valores do líder de grupo familiar é o zelo pela obra. Eu quero chegar lá na casa, o irmão, ele doou um quartinho para que a gente possa estar fazendo a nossa reunião. Então eu vou chegar um pouquinho antes e quem sabe faça uma faxininha ali, limpe, dê uma varrida no chão, para que quando as pessoas chegarem ali, a gente passa um desinfetante rapidinho, para ficar aquele cheirinho agradável, para que quando as pessoas chegarem ali, as pessoas possam se sentir bem. Isso, amados, é zelo pela obra de Deus. Amém? Então temos outros valores aqui. O terceiro valor que nós temos que colocar é inspiração versus transpiração, né? Nós entendemos que, inclusive, Thomas Edison, está escrito aqui na nossa apostila, que Thomas Edison, considerado o maior inventor de todos os tempos, disse certa vez que um gênio é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Líderes eficazes não param. Isso significa, queridos, que no nosso grupo familiar nós teremos obstáculos. Não vai ser tudo um mar de rosa. Então teremos transpirar, suar a camisa, correr atrás para que o nosso grupo venha ser uma bênção, para que o nosso grupo venha crescer. Uma das coisas que é necessário que aconteça para que o nosso grupo venha crescer, nós temos que estar evangelizando, chamando pessoas, né? Como o nosso grupo irá crescer se nós não estamos chamando, não estamos nos propondo, não estamos incentivando como líderes aos irmãos a estarem chamando pessoas para o nosso grupo? Amém? Então temos que transpirar. E quando nós nos deparamos com obstáculos, pulamos esses obstáculos, o Senhor sempre está nos capacitando e nos dando vitória. Outro valor, meu irmão, do líder de grupo familiar é a habilidade de lidar com a crítica. Não é verdade? A crítica está escrita aqui na nossa apostila. A crítica é especialmente dura para líderes novos. Ou seja, quando nós estamos começando, a gente cria aquelas expectativas que seremos bem-sucedidos e algumas vezes surge crítica, as pessoas falando que não está legal, não é bem assim, e nós temos dificuldade de lidar. Se você, querido, está se propondo a ser um líder de grupo familiar, tenha certeza que você vai ter que se deparar com as críticas, com esse tipo de dificuldade, vai ter que lidar com as críticas, amém? Então, existem 3 coisas importantes
para que você possa lidar com a crítica. Primeiro, quando você se deparar com a crítica, entenda que a crítica pode ser uma ferramenta para crescimento do líder, né? Quantas pessoas que algumas vezes até estão indo numa direção errada, mas pelo fato de se deparar com a crítica, começa a repensar os seus conceitos, as suas atitudes e começam a ir em uma direção correta, né? Então a primeira coisa é você entender isso. Opa, surgiu crítica, é o momento que eu posso estar crescendo diante disso aí, tá? Aí a segunda coisa, não evite conflitos. Não evite conflitos em que sentido? Não é ideal você estar debatendo com pessoas ali no momento da reunião do grupo, mas depois você pode sentar com uma pessoa ou outra que de repente está discordando de você e começa a conversar. Na verdade, não precisa, não evite, porque dentro do grupo familiar não pode ficar mal resolvido, nada mal resolvido. Não é verdade? Então eu creio que em meio a uma conversa, o líder e outras pessoas estarão chegando a um acordo. Quem sabe um acordo a nível de horário, de reunião, uma reunião mais cedo, uma reunião um pouquinho mais tarde, uma mudança de dia, né? E algumas coisas que possam ali, de repente, estar indo de uma maneira errada por culpa do líder, e o líder conversando, o líder acaba percebendo isso. É importante não evitar os conflitos, né? E a terceira coisa importantíssima também é que o líder, se ele perceber que ele está errado, aí ele tem que saber reconhecer seu erro. Você não vai deixar de ser líder, não vai deixar de ser uma bênção se você chegar diante das pessoas e falar: ah, irmãos, eu reconheço que esse celular estava aqui, né, mas não era para esse celular estar aqui. Eu botei aqui erradamente. Me perdoe, irmãos, mas o celular era para estar aqui e agora nós estamos colocando o celular no lugar certo. Não tenha medo disso, porque eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida como líder de grupo familiar. Agora vamos estar falando do quinto ponto, que é algo de grande valor para o líder de grupo familiar, né? Está escrito aí na nossa apostila: o trabalho direcionado para alvos. Vou repetir: trabalho direcionado para alvos. Eu queria te dizer, queridos, que é essencial que o líder ele tenha alvos. Vamos mais além, está escrito na nossa apostila. É essencial que cada líder de grupo familiar esteja consciente dos alvos da igreja e que os tornem claros para o grupo familiar. Aqueles que definem alvos específicos multiplicam seus grupos mais rapidamente do que aqueles que não têm alvos. Aqui está falando, queridos, qual é o nosso alvo, um dos nossos alvos principais, né? Além da edificação das nossas vidas no grupo familiar. É ganhar almas, é multiplicar. Hoje temos um grupo, amanhã teremos 2, 3. Então esse é o nosso alvo, né? É o nosso objetivo, vamos colocar assim, é o nosso objetivo. Então dentro do grupo familiar nós temos que ter alvos pré-estabelecidos, porque se não tivermos alvos pré-estabelecidos, não conseguiremos ir a lugar algum. Vamos ler alguns pontos aqui. Ponto A: quando o líder deixa bem claro para o grupo para onde estão indo, fica mais fácil recrutar a participação dos irmãos. Existem pessoas, queridos, que querem até nos ajudar naquilo que diz respeito ao nosso grupo, ao avanço do grupo familiar. Mas como as pessoas vão nos ajudar se nós não sabemos aonde estamos indo? Se nós não sabemos o que queremos? Então temos que ter alvos definidos. Eu posso dar um exemplo aqui: alvos definidos. Aqui estão uns irmãos num grupo familiar se reunindo com um número de 6 pessoas e de repente o líder traça um alvo. Irmãos, daqui a 5 meses nós queremos estar aqui com 10 pessoas, com 12 pessoas reunidas aqui. Então esse é o nosso alvo. Então os irmãos começarão a trabalhar nesse sentido, de estar chamando pessoas, de estar deixando uma palavra, de estar deixando um endereço aonde o grupo familiar
está se reunindo. Então existe um alvo claro, e aí fica mais fácil dos irmãos estarem participando dessa grande campanha em nome de Jesus Cristo. Desvios no percurso podem ser evitados fugindo daquilo que tira o grupo do alvo estabelecido. Quando temos um alvo estabelecido, amados, nós evitamos algumas vezes até desviar o foco. Imagine que você venha para caçar. Aí eu estou no mato querendo, com a minha espingarda, querendo caçar um animal. Qual animal que você quer caçar? Não sei, eu quero caçar alguma coisa. Aí vê um pássaro, atira. Aí vê um porco, atira para lá. Aí vê uma rolinha, atira para cá. Não é verdade? Então a gente acaba ficando algumas vezes, não pegamos nada porque não temos alvo, estamos atirando para tudo quanto é lado. Na verdade, então temos que ter um alvo, Se nós sabemos que na nossa caçada, temos ali, um animal, uma zebra, não sei, queridos, um animal qualquer, não é verdade? Você nem se pode matar, atirar em zebra, não é verdade? Mas vamos ali, vamos botar uma galinha, vamos minimizar o negócio. Temos ali o nosso alvo, nós queremos matar galinha, Vai aparecer outros animais, mas nós vamos focar ali, na galinha. Quando a galinha vier, nós estaremos atirando e matando. Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos alvos estabelecidos, então fica mais difícil de nós nos desviarmos daquilo que nós queremos. Na verdade, se os alvos claros não só evitam os desvios no percurso, como também são referências de retorno ao caminho, caso saiamos. Algumas vezes, nós saímos sim do foco, não é verdade? Ninguém é perfeito, mas quando temos alvos pré-estabelecidos, quando saímos, vamos retornar para o foco, é verdade? Vamos continuar. Há uma facilidade, então o líder tem que ter alvo, e esses alvos têm que estar de acordo com o alvo da igreja. Não pode a igreja ter um alvo e o grupo familiar ter um outro alvo totalmente diferente. Tem que estar de acordo, tem que andar junto, esse alvo do grupo familiar e o alvo da igreja, Parte D, com alvos claros, há mais segurança e confiança na pessoa do líder. Tenha certeza, querido líder de grupo familiar, quando você tem alvos pré-estabelecidos, as pessoas passam a confiar mais, porque sabem o que você quer, sabem para onde você está indo. Então não fique dando tiro para todos os lados. Não fique sem saber o que fazer e sem saber aquilo que você quer ou para onde você vai. Porque as pessoas vão perceber que você está perdido e ninguém quer ir atrás de uma pessoa que esteja perdida, Um cego não pode guiar outro cego, mas quando você tem um alvo pré-estabelecido, ainda que seja difícil, as pessoas terão confiança e saberão que você vai conseguir, e por isso elas estarão contigo, porque elas querem conseguir também. Meu irmão ou minha irmã, em nome de Jesus, você está aqui sendo formado um líder de grupo familiar, e eu creio que você será um líder eficiente. Você não está sendo formado para ser qualquer líder, mas você vai ser um líder eficiente. E existem alguns critérios, algumas prioridades que você tem que ter para ser um líder eficiente. Vou te dizer, a primeira prioridade é a oração. Líder sem oração nunca será um líder eficiente. Por quê? Porque como você vai ser um líder eficiente se você não está escutando a voz de Deus, se você não está tendo direção de Deus, se você não está sendo cheio de Deus, para que você possa continuar caminhando, continuar enfrentando as batalhas que surgem na vida do líder do grupo familiar. Então a primeira prioridade, você pode ter vários compromissos no seu dia, na sua semana, mas você não pode deixar de orar, Segunda prioridade, o discipulado. Você não pode deixar de discipular e você não pode deixar com que as pessoas do seu grupo fiquem sem discipulado, tá bom? Porque se as pessoas ficarem sem discipulado, você vai estar fazendo com que as pessoas entrem pela porta da sua sala e saiam pela porta da cozinha.
Você vai ganhar pessoas para Jesus, mas não vai conseguir segurar. É necessário que você não somente esteja discipulando, mas que você possa manter as pessoas que estão debaixo da sua cobertura espiritual sendo discipulada também, em nome de Jesus Cristo. Terceira prioridade, evangelismo. Ou seja, temos que evangelizar, temos que pedir estratégia. Você, grupo familiar, comece a tratar o grupo familiar como as pessoas tratam as igrejas. Você tem ali a sua reunião toda quarta-feira à noite. Faça um cartãozinho com o seu endereço. De repente pode ser que você encontre uma pessoa no supermercado que você já não vê há muito tempo. Fale com ela, olha só, tem uma reunião ali, Deus está abençoando, Deus está operando. Onde é a sua casa que eu não lembro? Tem aqui o cartãozinho, tem aqui o meu telefone. Comece a buscar estratégia em Deus. Comece a chamar os seus amigos, comece a chamar os seus familiares, comece aí realmente a falar de Jesus para que as pessoas possam estar no grupo familiar e ali possam sentir aquilo que você e o seu grupo está sentindo. Visitação regular é uma prioridade também. Ou seja, querido, o irmão está ali no seu grupo familiar, ficou impactado com aquilo ali que aconteceu, aceitou Jesus, comece a fazer, pergunte a ele, você deseja uma visita, qual o horário, qual o dia, eu estarei na sua casa para te visitar e ali você vai estar conversando. É necessário que você visite, ainda que a pessoa não aceite a Jesus, mas você vê que a pessoa está aberta para o Evangelho e você cria ali uma oportunidade, uma situação para que você esteja ali na casa da pessoa tomando um café e ali você vai estar falando de Jesus. Quem sabe a atitude que a pessoa não tomou ali no grupo familiar de aceitar a Jesus, ela tome essa atitude durante uma visita sua. Então, prioridade do líder de grupo familiar também é visita constante e regular. Outra prioridade, meu amado, que você tem que ter como líder de grupo familiar, você tem que saber receber o não cristão. Tenha cuidado quando um não cristão chegar no seu grupo familiar. Algumas vezes o não cristão chega no grupo familiar e encontra um grupo cheio de contenda, cheio de disse-me-disse, cheio de fofoca, cheio de disputa teológica. E aí, querido, como é que o não cristão, um visitante, vai se sentir à vontade? Então é necessário que você frise e trabalhe para que possamos receber, para que o seu grupo, ou seja, possa receber bem todos aqueles que chegarem. Quando falamos de receber bem, falamos de tratar com carinho, com atenção, não deixar uma pessoa isolada lá no canto enquanto aquela panelinha fica conversando ali, não, mas saber receber bem para que o visitante, o não cristão, possa se sentir em família, em nome de Jesus Cristo. O sexto ponto que nós estaremos falando da prioridade do líder de grupo familiar é a comunicação eficiente. Está até escrito aqui, interessante, as coisas muitas vezes não acontecem por falta de comunicação ou por comunicação ineficiente. Algumas vezes temos alvos, mas o próprio líder não sabe definir, não sabe comunicar, não sabe passar para as pessoas quais são esses alvos, Então, tenha cuidado, tenha uma interação boa com as pessoas do seu grupo para que você possa ter uma comunicação eficiente de algumas coisas que tem que acontecer. Tem que acontecer algumas coisas na sua reunião de grupo familiar na quarta-feira, só que você não vai poder estar, mas você tem que ter uma comunicação eficiente para passar exatamente aquilo que deve acontecer, senão as coisas não andam como poderia. É verdade? A sétima prioridade aqui é relacionamento. Nesse momento não estamos falando nem de relacionamento entre os irmãos ali do grupo, porque já frisamos isso, mas falamos agora de relacionamento com o não cristão. Pastor, mas é sentar na mesa dos escarnecedores? Não é nada disso. Você não vai participar de um ambiente hostil à sua vida cristã, Você não vai querer ficar participando de tudo aquilo que o não cristão participa, que prejudica a sua vida espiritual. Nada disso. Mas você vai criar relacionamentos, você vai procurar se relacionar bem com os seus vizinhos,
procurar amizade com os seus familiares não cristãos, né? Procurar aqueles amigos que você já não vê há muito tempo, mas moram perto de você. Comece a cultivar relacionamentos, porque será através do relacionamento que pessoas estarão chegando ao seu grupo familiar, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando o segundo capítulo e por isso eu queria, mais uma vez, estar lendo algumas coisas para os irmãos no que diz respeito a pré-requisitos para a liderança do grupo familiar. É importante você anotar isso aqui. Eu quero ler para você, ó. Qualquer pessoa pode participar de um treinamento e aprender técnicas de liderança, como nós estamos fazendo, né? Mas isso não o torna líder, principalmente no que diz respeito a liderar um grupo familiar. Um irmão ou irmã só é aceito como líder após mostrar em sua vida que está apto a isso. Então, queridos, fez curso, eu me formei, eu estou com o meu certificado do curso de líder de grupo familiar. Não te garante que você vai assumir um grupo familiar, porque existem critérios que são observados na vida do cristão, que faz com que ele venha estar apto, né, ao cargo de liderança de grupo familiar. Não é verdade? Por isso, eu queria até já estar te orientando. Tenha cuidado quando você for levantar os seus auxiliares, porque você, como líder de grupo familiar, você vai precisar ter auxiliares. Tenha cuidado, observe a vida dos auxiliares, porque senão depois você vai ter problema com eles. Não é verdade? Então, número 1, né, quais são esses critérios? Número 1, submissão e confiança nos pastores, né? Aí está dizendo aqui que entrar na liderança não acreditando nos alvos estabelecidos e na forma de trabalho da liderança representa problema. E essas pessoas devem ser ensinadas. Eu me lembro bem de um texto em que Jesus fala para os apóstolos, numa conversa, né, com seus discípulos, ele pergunta para eles assim: o que as pessoas estão falando que eu sou, né? Aí os discípulos falam: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Aí Jesus fala assim: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí eles falam: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É interessante isso, porque não importa o que as outras pessoas de fora estavam pensando de Jesus, o que importa é o que os seus discípulos estavam pensando dele. Então, queridos, o que importa é o que o seu auxiliar pensa de você. O que importa é o que você, líder de grupo, pensa do pastor da igreja ou da igreja. Não adianta eu querer te levantar como líder de grupo familiar se você não adota a visão da igreja, se você não aceita a maneira que nós trabalhamos. Não é verdade? Então, o grupo ele vai se tornar um grupo ineficiente, não vai dar fruto, porque na verdade você não vai estar caminhando na visão da igreja, ou se estiver caminhando, vai estar caminhando de má vontade, não é verdade? E o Senhor, ele não se agrada num coração que trabalha de má vontade nas coisas deles. É só lembrar quando Moisés, o Senhor pediu para que ele falasse a rocha, é verdade, para que da rocha saísse água, e ele foi e tocou na rocha, deu uma pancada na rocha, e o que aconteceu? Isso desagradou o coração do Senhor a ponto de ele nem entrar na terra prometida. Então é necessário que a gente atente para isso. Se a pessoa, se o irmão não está de acordo com a visão da igreja, com a visão do pastor, não tem como o irmão se tornar um líder de grupo familiar da comunidade cristã em nós. Na verdade, um segundo ponto é interessante: a aprovação dos pastores e líderes do grupo familiar. Na verdade, quando uma pessoa desponta para a liderança do grupo familiar, isso aí é testificado no coração do pastor, é testificado no coração do líder do grupo familiar. Então, querido, esteja atento para que realmente essa pessoa que há de ser levantada, que realmente testifique nos nossos corações, para que depois o diabo não venha conseguir uma brecha e venha fazer com que aconteça aquilo que nós não queremos que aconteça, né?
Então, a terceira coisa, ó, crescimento espiritual visível. Olha só o que está escrito aqui. O líder não pode ser uma pessoa que não demonstre vontade e interesse de crescer espiritualmente. Como estimular outros para o crescimento se ele mesmo não tem ânimo, né? Quero ler esse finalzinho que é interessante. Como estimular os outros para o crescimento se ele mesmo não tem ânimo, não é verdade? Então, esse crescimento espiritual visível tem que fazer parte do candidato a líder de grupo familiar, uma pessoa que gosta de estar na igreja, uma pessoa que gosta de ler a palavra, uma pessoa que gosta de orar, que gosta de estar participando dos eventos da igreja, uma pessoa submissa, né, à sua liderança, mostra um crescimento espiritual, né, muito bom. E isso é necessário nós vermos nessas pessoas para que essa pessoa possa estar ali daqui a pouco assumindo uma liderança de grupo familiar. Amém? Outro critério, querido, para que você seja um líder de grupo familiar, nós podemos encontrar aqui, ó, envolvimento na comunidade cristã, Cristo em nós, né? Está escrito aqui, ó, assiduidade e pontualidade nas celebrações, isso significa nos cultos. Uma pessoa ausente ou instável na comunidade não pode liderar um grupo familiar. Isso significa o quê? Primeiro, você some, não aparece um tempão na igreja, não faz parte de tudo aquilo que está acontecendo na igreja, não tem como você ser um líder de grupo familiar. Não é verdade? Você não tem assiduidade, você não chega na hora dos cultos, não chega cedo, você vai ser um péssimo líder de grupo familiar. Não é verdade, querido? Então, uma pessoa que é estável, uma pessoa que quase não aparece, ora está na igreja, ora não está, ou então não tem responsabilidade com o horário, não tem como ser um líder de grupo familiar. Amém? Né? O quinto ponto aqui é disposição para servir, porque tem gente que quer ser líder exatamente porque não tem disposição para servir, porque quer mandar. Não é verdade? Eu quero ser líder logo, eu quero me tornar um líder, porque quando eu me tornar um líder, eu estarei mandando nas pessoas, estarei determinando. Na verdade, Jesus ele veio para servir. Se a igreja ou o pastor observar em você uma pessoa que não tem a mínima disposição para servir, então a gente já sabe que você não tem critérios para ser um líder de grupo. Ponto 6, fala sobre você cursar, fazer o curso de líder de grupo familiar. Você está até exatamente fazendo isso aí que você está fazendo agora, né? Queremos ver o seu interesse. Até que ponto realmente você quer ser um líder de grupo familiar? Não é verdade? A pessoa que realmente que ela se predispõe a estudar, está fazendo o curso, e exatamente isso que você está fazendo está te dando um dos requisitos para que você seja um líder de grupo familiar, né? 7. Bom testemunho na comunidade. Aí está escrito assim, ó, o que os irmãos da igreja pensam de você? Amém? É uma pergunta, né? O que os irmãos da igreja pensam de você? Como é visto? Como carnal ou como santo? Né? Aí aqui, ó, a moral, o caráter e a vida daquele que será líder deve ser aprovado pelos irmãos da própria comunidade. Você é uma pessoa rancorosa? Você é uma pessoa sem educação? Ou você é uma pessoa amorosa, uma pessoa que recebe bem, trata bem as pessoas, uma pessoa que tem facilidade de perdoar? Tem que dar testemunho na igreja. Se não dá testemunho de vida na igreja, quando fala de dar testemunho, você sabe bem que não é subir lá no púlpito contar uma história, né? Não é entregar profecia. Dar testemunho é ser uma pessoa que se relaciona bem com outras pessoas, vive em santidade, né? E quando você dá testemunho, você tem requisito para estar assumindo um grupo familiar. Amém? Número 8, aqui nós estamos já terminando. O número 8 diz assim, ó, bom testemunho na cidade. Olha só, dívidas pagas, fama de beberrão, sem crédito, fama de fofoqueiro, tido como brigão. Não adianta, de repente, existe aquela questão de você dar testemunho dentro da igreja.
mas só dentro da igreja. Fora da igreja você não dá testemunho. Fora da igreja, como foi falado aqui, você xinga palavrão, você é um beberrão. Algumas vezes as pessoas lhe veem em lugares que não tem como um cristão estar, porque é um lugar onde acontecem coisas nocivas à vida espiritual, na verdade, lugar de prostituição, lugar de briga, lugar de criminalidade. Ou seja, quando não se dá um testemunho também no local onde você vive, você não tem como ser um líder de grupo familiar, até porque são essas pessoas que estarão sendo alcançadas por você. A sua vizinhança, a sua família que não são da igreja, mas que convivem ali com você nas suas proximidades. Bom, então, vamos passar para o ponto 9. Então, meu amado, no ponto 9, está dizendo assim: bom testemunho familiar. Na verdade, o seio familiar é um lugar em que nós não podemos esconder a nossa carnalidade e nem a nossa verdade. Aquilo que verdadeiramente você vai transparecer na sua família. Então, querido, procure dar um bom testemunho dentro da sua família. Procure ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa filha, para que você possa ter condições de estar ali cuidando de outras pessoas. Porque no grupo familiar é exatamente isso, você cuidar de pessoas. Se você não tem cuidado das pessoas que vivem dentro da sua casa, não tem como você cuidar de outras pessoas que vivem fora da sua casa, que algumas vezes você nem conhece tão bem assim, tá? Então, que você tenha esse requisito, está dando um bom testemunho dentro da sua família. Ponto número 10, bem? Ponto número 10, vontade de conhecer mais a Bíblia. Olha só, você deve ser alguém que dá valor aos treinamentos dados pela igreja e às oportunidades de conhecer mais a palavra de Deus. Então nós falamos com isso que você tem que conhecer mais a Bíblia no seu devocional, no seu dia a dia. Você tem que organizar o seu tempo para que você possa ler mais a Bíblia, para que o Senhor possa falar com você e você possa valorizar os ensinos que têm sido dados pela sua igreja. Mais uma vez falamos de escola bíblica dominical, culto, né? O próprio grupo familiar, né, que você tem que pertencer a um discipulado. Você que está sendo treinado a líder de grupo familiar, você também tem que estar sendo discipulado, né? Então esteja dando valor a esse conhecimento da palavra de Deus para que você possa conseguir chegar a liderar um grupo familiar em nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter estado junto conosco aqui nesse segundo capítulo do curso de liderança de grupo familiar. Eu creio que você vai ser bem sucedido naquilo que você está se propondo a fazer, que o Senhor possa estar te abençoando em nome de Jesus, e tenha certeza que daqui a pouco estaremos juntos para o terceiro capítulo do curso de liderança de grupo familiar. Lembrando, querido, que Cristo em mim, Cristo em você e Cristo em nós é a esperança da glória. Graça e paz.